Verdade, então a gente vai colocar insertos assim seus sobre a sua opinião e também. E a gente já entrevistou o Rodrigo Prando, não sei se você Sei. conhece do Mackenzie. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer assim, é como você vê as atuais manifestações políticas na internet? Porque a gente tem toda essa nova era da internet, como que, se você acha que é ainda um meio mais democrático, como que você vê isso? Primeiro, assim, eu acho que eu sei que a democracia é o melhor regime que existe e tal, e todos devemos defendê-la, seus pesos e contrapesos, não há dúvida, mas eu acho que às vezes quando se fala democrático hoje, mais atrapalha do que ajuda a entender. As pesquisas de comportamento do eleitor mostram que os eleitores, quando estão envolvidos em polêmicas partidárias, eles sempre querem destruir o outro mesmo. Isso não é culpa das mídias sociais. A ideia de que as pessoas debatem política para construir consciência política é um fetiche. Isso é um fetiche. É falso. Faz parte do que os americanos hoje chamam de folk theory of democracy. A tese de que as pessoas debatem política para se enriquecerem mutuamente. Não. Quem debate política de fato, que está militando, debate para destruir a posição do outro e convencer o outro a pensar igual a você. As mídias sociais, elas tornaram isso mais democrático. Todo mundo pode fazer isso o tempo inteiro e isso se transformou numa epidemia. Que nem eu tava vendo tem um meme, um gráfico que diz assim, um gráfico de porcentagem de pessoas que mudaram opiniões por debates na internet. E tipo, não tinha nenhum que mudou opinião. Você concorda com isso? Porque é muito difícil você mudar de opinião, porque se você é um tipo de eleitor que não tem opinião, aquilo que o Brennan chama de hobbit, certo? Então ele não tem opinião, ele trabalha por contágio, por contaminação. Então ele pode ir para um lado ou para o outro. Então ele pode se convencer pelo argumento de um ou o argumento do outro. O que eu estou dizendo é que quem tem opinião, está aguerrido a ela, esse não muda de opinião. E é esse que é ativo nas mídias sociais. É esse que pratica a característica hooligan nas mídias sociais. É ele que vai para cima, ele que discute, ele que reforça, ele que persegue, ele que dispersa conteúdos e tal. Então, agora, quem não tem opinião, não é que muda, nunca teve. Então, é uma pessoa que está ali e por contaminação ela vai para um lado ou para o outro. Mas quem tem opinião dificilmente muda. Agora, assim, trazendo mais para o meio de divulgação de notícias de política e tal, você acha que a internet já tomou um poder quase totalitário dessas informações sobre política ou não? Totalitário não, porque as pessoas continuam falando entre elas, tem algumas pessoas que veem televisão, tem rádio, você tem debates de pessoas com mais credibilidade na TV, nos rádios, e isso ainda tem uma certa importância. Então, não diria que a internet tomou em sentido totalitário, que inclusive grande parte desses debates mais qualificados já estão na internet também. A internet não é uma senhora assim monolítica, né? Agora, a ferramenta de redes sociais, na sua capilarização, na sua falta de gatekeeping, na sua tendência à dispersão, ela tende a se tornar totalitária, sim, no sentido de tomar conta da maior parte da produção de opinião que tem. Isso acho que sim. E assim, agora voltando um pouquinho mais ao passado, a gente teve aquele caso do debate de 89 entre o Lula e o Collor, que teve toda aquela questão da manipulação da Globo e tal, do debate. Hoje em dia você acha que ainda, por exemplo, se tivesse um debate, houvesse sei lá, uma certa manipulação pela TV, isso influenciaria muito na decisão, vamos dizer, ou um debate que não houve entre o Haddad e o Bolsonaro? Se tivesse uma manipulação por parte do Bolsonaro, isso influenciaria muito, né? Líder de campanha normalmente não vai a debate. Lula já deixou de ir, Fernando Henrique já deixou de ir. Então, essa história de que o Bolsonaro não foi... É que ele não foi a nenhum, quase. Mas, assim, o líder, quando o cara está muito na frente, ele não vai a debate nenhum, porque o problema é dos outros, né? Então, eu acho que tem esse aspecto. Agora, hoje, aquela história, aquele documentário já foi feito milhares de vezes, os alunos passam o tempo inteiro nos trabalhos sobre a manipulação que a Globo fez do Lula. Eu acho isso datado, sabe, chato. O Lula foi presidente do país 2 vezes, fez 2 presidentes depois dele.
2 vezes a mesma presidente, roubou feito um louco, certo? Se meteu em corrupção. Então, acho que só é válido a discussão da manipulação sem o conteúdo, não é porque foi Lula e Collor, né? Eu acho que hoje teria menos efeito porque a TV tem muito menos impacto do que as mídias sociais. E agora, que tem manipulação nas mídias sociais, tem, então é fake news a manipulação. Então, puxando um pouquinho mais para esse assunto, a gente teve aquele escândalo lá que a Folha divulgou sobre a possível, que o Bolsonaro fez possíveis contratações para divulgar sobre sua campanha pelo WhatsApp e tal, divulgar as fake news. Você concorda que isso teve algum impacto? Quase nenhum. Acho que teve quase nenhum, assim. Eu sei que teve gente que falou que houve uma queda no Bolsonaro por causa disso. Eu acho que isso pode ter tido impacto, sei lá, umas 10 pessoas que já não eram muito convencidas do que estavam fazendo. Agora, eu acho que o Bolsonaro foi limitado pela facada, né? No sentido da campanha corpo a corpo, ele acabou diminuindo o ritmo da campanha. Eu acho que uma coisa que atrapalhou também ele em alguns setores que ia votar nele foi as merdas que o povo ao redor dele ficou falando. Ou que veio à tona, tipo fechar o STF, sabe? Que veio à tona, não tinha sido falado naquela hora. Eu acho que a campanha do Haddad colando no Bolsonaro a ideia de que ele era fascista, racista, homofóbico, diabo 4, não sem algum fundamento histórico, no sentido de que ele já falou no passado, acho que isso acabou tirando votos de algumas pessoas que iam votar, mas estavam com medo. O problema é que o PT se vender como partido da democracia é uma piada, né? Uma piada. Um partido que estava falando que ia democratizar a mídia, ou seja, democratizar a mídia é quebrar as empresas e vender para empresários amigos. Isso é que é democratizar a mídia. Então não tinha muito não tinha saída. Houve assim, a gente vê até, por exemplo, tweets do Lula, por exemplo, há um tempo, ele falou em alguns discursos que quando ele chegasse no poder, a imprensa ia ver, a imprensa ia... Olha, eu vi no evento que teve fora do Brasil, em que só tinha 2 pessoas da Folha, eu e uma outra pessoa. E essa outra pessoa sofreu uma truculência monstruosa por elementos. Começou com uma colega da BBC e depois com elementos do PT que estavam lá com cartazes. Foi uma truculência monstruosa, né, de gente do PT. Então, assim, com um profissional super importante da Folha. Então, assim, o PT nesse assunto é mais ou menos como a grande puta do bordel querendo dizer que é virgem, tá? Só engana bobo, ou quem quer ser enganado, ou quem está enganando os outros. Porque o PT ameaçou, xingou a Folha de golpista, no caso era nesse período aí, de golpista, jornal de direita, né? E essa história de democratizar a mídia que o PT falava não fez, quando saiu disse que devia ter feito. Então, assim, eu acho que o PT é um partido muito pouco democrático. E assim, com relação às propostas dos candidatos, você acha que faltou mais eles explorarem até utilizando mais as mídias sociais, ou você acha que isso não foi necessário? Acho que faltou, mas é porque as pessoas não estão muito interessadas nisso. As pessoas falam que estão interessadas nisso quando tem uma microfone da TV Cultura na cara delas, né? E aí, evidentemente, é o momento delas serem inteligentes. Então elas falam, não, faltou proposta. Se o cara começar a falar de números, que nem o Alckmin faz isso e se ferrou agora. Se você ficar falando de números e explicar como que você vai enfrentar o problema da infraestrutura, o cara desliga a TV. O debate é um lugar para ele ver quem é mais ridículo, quem é mais bonito, quem está suando mais, quem falou coisa mais legal. É isso que é debate, né? É um evento muito mais estético do que de conteúdo. As campanhas nunca têm grandes propostas, porque o eleitor não tem nem repertório para entender o que é uma grande proposta. Quem entende como resolver o problema da segurança pública? Quem entende como resolver o problema da economia? Quem entende como resolver o problema da educação? Umas 10 pessoas do país, em cada um dos temas. Campanha política é marketing. A democracia é um regime retórico, como já dizia o Platão. É um regime de vocação à mentira, ao argumento e ao convencimento. Mas é o único regime que a gente conhece que limita o poder. Por isso é o melhor que a gente conhece.
a democracia é a ditadura da maioria, não? Para ela não ser, você tem que produzir mecanismos de pesos e contrapesos, que foram pensados por autores americanos à virada do 18 pelo 19, chamados Federalist Papers, que vai sair uma tradução pela coleção da Folha ano que vem, não tem no Brasil, em Portugal, que é a primeira vez que se pensa sistematicamente a democracia não pode ser uma tirania da maioria. E para ela não ser uma tirania da maioria, ela não pode ser baseada em referendos o tempo inteiro, e ela tem que ter poderes que entram em conflito, mídia livre para xingar todo mundo, ela tem que ter um Supremo Tribunal Federal que não respeita, entre aspas, não respeita o Executivo, certo? Ela tem que ter um Legislativo que briga com o STF. Democracia só funciona quando os pesos e contrapesos entram em conflito, e tem que ter voto, né? E voto como uma das ferramentas, não pode ser só votar, senão você vira Venezuela. E assim, você tinha dito do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin teve, se não me engano, 9 minutos e 32 segundos por bloco de propaganda eleitoral na TV. O Jair Bolsonaro, 8 segundos. Você acha que isso foi muito mais uma falta... E o Geraldo Alckmin passou nem no primeiro turno. E você acha que isso foi mais uma falta de empatia com o Geraldo Alckmin ou a TV perdeu efeito nesse caso? Eu acho que a TV perdeu uma parte do efeito. Acho que o Alckmin é muito ruim de mídia. E como em São Paulo o Alckmin ganhou esses anos todos na inércia, porque os paulistas entenderam que a única forma de manter o PT fora do estado de São Paulo era não mexer no Alckmin. Deixa o Alckmin ganhar, deixa a máquina do PT rodar, do PT não, do PSDB rodar, deixa ele mandar no estado todo, porque se o PT tivesse metido a mão na máquina do estado de São Paulo, o dinheiro que tem aqui, ele estava até hoje no poder, que aí ia ter o que roubar para todo lado, né? Então, só que aí o Alckmin chegou a pensar que ele podia transpor isso para o plano federal, inclusive numa eleição que pela primeira vez você viu candidatos de direita. E o Alckmin e o PSDB, que sempre foram meio de centro-esquerda, fizeram o papel de centro-direita porque o PT empurrou eles para lá. Na hora que apareceu um candidato viável de direita, o Alckmin foi desidratado, inclusive porque muita gente que votaria no Alckmin ficou com medo de fazer o PT ganhar, sem querer. Então resolveu votar no Bolsonaro para derrotar o Haddad. Se o PT não tivesse ido para o segundo turno, a eleição talvez tivesse sido diferente. Sim. E assim, agora, para finalizar, porque eu sei que o seu tempo é bem curto, a Globo perdeu todo o seu poder ou ainda tem um... Não dá para dizer que a Globo perdeu todo o seu poder. A mesma coisa de dizer que o rádio perdeu todo o seu poder quando inventaram a televisão. Na mídia, a gente está sempre anunciando a morte de certos veículos. Agora morreu isso, amanhã morreu aquilo. Quer dizer, a Globo, primeiro, como TV, não perdeu todo o seu poder. Como uma das marcas de TV no país, ela continua sendo muito poderosa, né? Sem dúvida. Agora, o que eu acredito é que, com o passar do tempo e com a entrada das mídias sociais e com a derrocada do estado do Rio de Janeiro, a não ser que seja salvo agora, a Globo tem sofrido mais concorrência de outras marcas de televisão no país. Acho que a concorrência, principalmente se você pensar em dramaturgia no caso da Record, se você pensar em termos de jornalismo, se você pensar no próprio caso da TV Cultura, certo? Com o Jornal da Cultura, a Globo tem dividido um pouquinho, mas ela é sem dúvida nenhuma ainda a grande marca de televisão, eu estou falando do país. Né? Então, dizer que ela não acabou. Agora, a importância da ferramenta televisão em comparação às mídias sociais, aí perdeu, mas perderam todas. Bom, acho que é isso, né? Acho que é Tudo isso. bem? Tomar seu tempo. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, desculpe a pressa. Não, sem problema. Deixa eu avisar o sujeito